Olá, minha galerinha, tudo na paz? E aí, vamos para mais uma aula? E aí, como é que está o projeto Minha Terra Tem História? Minha gente, eu gostaria de estar acompanhando todos vocês. Eu só acompanho os meus alunos, né, que são os alunos da Francisco Moreira, mas eu quero ver todos os alunos de todo o município aqui de Itabaianinha caprichando no desenvolvimento do nosso projeto. Certo, alunos? Então, nós precisamos da colaboração de vocês, todos os seus professores precisam que vocês se empenhem bastante, né, para que o resultado do projeto seja, ó, nota 10. Então, vamos lá. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos revisar, certo? Revisar o assunto que nós iniciamos a semana passada. Itabaianinha, a sombra de um tamarindeiro. Coloquei uma imagem nova, né? A Praça do Tamarindo, mais conhecida como Praça do Tamarindo, ela teve uma reforma, né? E está aí o resultado da reforma, então, realizada. Então, identificando um pouco da nossa história, né? Dos tropeiros, e aí vocês verificam, né, um cavalo, um senhor, um homem, uma baiana. Então, fazendo referência, né, a o surgimento aí da nossa cidade, a versão popular, certo? Então, a versão popular, que Itabaianinha foi fundada no século XVIII por tropeiros de Itabaiana. Então, os tropeiros, eles vinham, né, de Itabaiana, e aí eles paravam aí nas proximidades do pé de tamarindo para descansar, certo? E aí, como eles paravam para descansar nessa sombra do tamarindeiro, eles, né, como vinham de Itabaiana, eles batizaram a localidade como, colocaram Inha só e ficou Itabaianinha. E aí vocês sabem que eles paravam, descansavam, comercializavam seus produtos. E existem outras versões, né? Laudelino Freire e Claudomir Silva, eles afirmam que Itabaianinha tinha sido primitivamente uma aldeia indígena. Itabaianinha originou-se um pé de tamarindeiro por tropeiros vindo da cidade de Itabaiana, que ali paravam para descansar. Havia uma baiana, né, que cantava e dançava a noite inteira, e aí eles falavam, eita, baianinha retada, eita, baianinha boa. E aí eles disseram, né, tem essa versão popular, que isso foi o surgimento do nome Itabaianinha. Eita, baianinha retada, certo? Então, um pouquinho daí dessa versão da nossa história. Então, Itabaianinha, né, essa povoação, ela passou a condição de freguesia em fevereiro de 1835, com dominação de Nossa Senhora da Conceição de Itabaianinha, sendo desmembrada de Nossa Senhora de Campos, de onde? Tobias Barreto. Então, primeiramente, Itabaianinha tinha era vinculada a quem? Tobias Barreto. Logo depois, ela foi elevada à vila, né? Então, ela compreendia agora quem? Ela compreendia a Nossa Senhora de Tomar do Jeru. Então, em 1891, né, 19 de setembro de 1891, através da lei número 3, que Itabaianinha passou à categoria de cidade, mas só foi em 19 de outubro de 1915, através da lei 680, foi realmente emancipada. Então, Itabaianinha, eu tenho que corrigir que eu coloquei aqui 105 anos, né, mas são 106 anos de emancipação, certo? Itabaianinha ficou também conhecida como a princesa das montanhas. Então, por quê? Porque ela é localizada, né, uma região, uma área bastante montanhosa, e ela está a 225 metros, né, de altitude aí acima do mar, certo? 225 metros acima do mar. Então, ela completa 106 anos de emancipação. E aqui eu coloquei, né, só para vocês essa informação, esse daqui é o primeiro prefeito da nossa cidade, Padre Manuel Vieira dos Santos. Ele foi prefeito de 1935 a 1941. E aí nós temos o atual prefeito, que é o Danilo Carvalho, certo? Essas são as informações básicas. E aí, voltando aí à parte geográfica, Itabaianinha está localizada em que região? Região sul do Sergipe, né? Mais precisamente onde? No Vale do Rio Real, sendo o segundo município maior sul-sergipano. Ele fica atrás somente de Tobias Barreto, certo? Dessa região aqui, sul de Sergipe.
E aí nós temos a altitude do relevo, altitude mínima 66 metros, altitude máxima 394 metros, altitude média 161 metros, o clima é tropical, e aí nós temos uma área de 493, né, 310 quilômetros quadrados, a população é aproximadamente 42.821 habitantes, a densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes por cada quilômetro quadrado, nós temos aí uma média de 86 pessoas, né, 86 habitantes a cada quilômetro quadrado. E aqui nós temos o censo, né, uma parte aí do IBGE, certo? Informações do IBGE, eles colocam a população estimada, né, eles colocam a população no último censo, que era 38 mil, a densidade demográfica em 2010. Por que essas informações estão assim? Ah, professora, mas você falou neste ano que era 86, né, habitantes por quilômetro quadrado da densidade demográfica. Mas é porque o censo ele só é realizado de 10 em 10 anos. Então, essa informação ela só é atualizada no site do IBGE de 10 em 10 anos, ok? E aqui nesse pontinho vermelho é onde está localizada a nossa cidade, a nossa Itabaianinha, a nossa princesa das montanhas. A área da unidade, né? Aí aqui tem 501, então, esgotamento sanitário, arborização, 25%, urbanização das vias públicas. Então, qual é o nosso bioma? Caatinga e Mata Atlântica, certo? Então, qual é a região intermediária? Qual é a região intermediária? Aracaju. Qual é a região imediata? Estância. A nossa mesorregião é o qual? Leste sergipano, e a nossa microrregião, nós fazemos parte da microrregião de Buquim. Aqui é a nossa bandeira, né? A nossa bandeira aí tem dedicação e trabalho. Então, a nossa bandeira é muito bonita, e aí nós temos as cores da bandeira do nosso Brasil: verde, amarelo, azul e branco. Aqui é o nosso brasão, certo? O brasão, ele retrata nosso município, através de diferentes itens da economia. Se vocês observem aqui, deixa eu colocar aqui a canetinha, observem aqui nessa região centralizada do nosso, que está, aí a cor está azul, calma aí, deixa eu modificar a cor, pronto. Aqui, ó, qual é, o que vocês identificam aqui? Então, identifica o quê? A economia da nossa cidade. Aí nós temos aqui a pecuária, nós temos a cerâmica, aí nós temos a agricultura, certo? Então, nós verificamos o quê? E aí vocês observam que tem um pano embaixo. Esse pano, ele demonstra o quê? A indústria têxtil, né? Então, as 3 estrelas. Observe que nós temos 3 estrelas aqui representadas no centro do nosso brasão. Elas representam o quê? Os 3 poderes do nosso município, ok? Então, vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Para o próximo slide. Então, o brasão, eu acredito que ficou bem legal. O selo municipal, então, é o selo municipal. Onde é que é utilizado esse selo municipal? Principalmente, né, em documentos públicos. Não vai ser muito utilizado na prefeitura, vai ser utilizado muito na Câmara dos Vereadores, certo? Então, no selo municipal também tem no centro a parte da bandeira. Dedicação e trabalho, tem as 3 estrelas, que vai fazer referência à nossa, né, à nossa economia. E aí nós temos aqui, né, o que tem no centro, né, tanto do centro do selo, como também no centro aí do brasão. Aí nós temos essa imagem. O boi, ele é referente ao quê? A pecuária, certo? A laranja, a citricultura. O bloco e a telha, a indústria cerâmica. E aí o pano, como eu falei, a indústria têxtil. E aí é o resumo, né, da nossa economia, as imagens que faz referência à nossa economia. E aí nós sabemos que o nosso município ele se destaca na economia do nosso estado. Então, ele se destaca não só pela questão da indústria ceramista, mas também pela indústria têxtil, de médio porte. E nós temos indústrias cerâmicas, né,
que de médio e também de grande porte, de pequeno, de médio e de grande porte. Então, nós temos uma produção de telha e de bloco muito, muito, muito grande, e também, não só a produção, mas aí nós temos uma geração de emprego muito grande, tanto na indústria ceramista, mas também como na indústria têxtil, certo? Então, o nosso município é bastante forte na economia, e além de toda essa questão da indústria têxtil e ceramista, nós temos o solo, que é riquíssimo em argila, certo? E aí também nós temos destaque para a plantação de laranja. Itabaianinha hoje, em Sergipe, ele é o primeiro produtor de laranja do estado de Sergipe, então ele está em primeiro lugar, certo? E além de tudo, aí tem a criação de carneiro, de boi, e várias coisas. Então, eu coloquei aqui para vocês o que é que tem o maior destaque, mas nós temos uma diversidade de produção, certo? Então, aqui falando sobre a economia, PIB per capita de 10.278, que é PIB per capita? É por cabeça, certo? É a renda que as pessoas têm, né? É por pessoa, por cabeça. E aí, falando sobre a economia, né? Economia, cerâmica, como eu já falei para vocês, né? Nós temos uma grande produtividade nas indústrias ceramistas. Então, a primeira indústria ceramista aqui em Itabaianinha foi a chamada Cerâmica Jacaré, certo? Ela era uma olaria, e aí ela foi evoluindo, né? E hoje nós temos uma diversidade de cerâmicas da nossa cidade, gerando muito emprego, a produção em larga escala e produzindo muito desses produtos que eles saem para Bahia, certo? Então, se vocês observarem, né, se vocês conversarem com alguém, né, as pessoas mais velhas, vocês vão identificar que aqui de Itabaianinha, né, na madrugada, saem muitos caminhões carregados para a Bahia. Então, vai distribuir, né, esse produto, né, esse material de construção na Bahia. Então, muito do produto que é vendido lá na região da Bahia, ele vem de Itabaianinha. Olha que interessante. E quantas pessoas, né, tem toda uma história aí nessa parte das cerâmicas. Quantos pais de vocês já trabalharam nas cerâmicas? Irmãos de vocês que trabalham ou já trabalharam em cerâmicas, né? Então, é muito forte a indústria ceramista em nossa cidade. Aqui, né, foi um trabalho realizado pelos professores, na verdade, para começar a introduzir o projeto Minha Terra Tem História, certo? Que é um projeto muito bonito, que está sendo desenvolvido aí na escola de vocês. E aqui nós temos a imagem de como é hoje a primeira cerâmica, né, que foi a cerâmica quando ela surgiu em Itabaianinha, que foi a cerâmica Jacaré. Aqui é uma imagem de como ela é hoje, né? Então, moderna, com muita máquina, grande, né? Estoque aí de barro, estoque aí da argila na produção. E aqui essa imagem são alguns professores, né, fazendo a pesquisa, conhecendo um pouco como é toda a produção da indústria, né, toda a produção do bloco aí, toda a parte de fabricação dessa matéria, né, desse produto, que é muito interessante toda essa fabricação, viu? Todo um processo de fabricação. Quando a gente vê de fora, a gente pensa até que é fácil, né? Deve ser fácil e tal, mas tem muita máquina no meio de produção, tem muita tecnologia envolvida, viu? E aqui nós falamos sobre a economia, né? Economia da necessidade. O pontapé inicial foi o surgimento da Gripom, né? Quando a fábrica Agripom chegou em Itabaianinha, certo? Então, ela gerou muito emprego, e era interessante que as pessoas elas não sabiam costurar naquele período, e aí a família Carvalho, que é em nome, né, do seu Jairo Carvalho Lima, que ele veio, né, ele é de Itabaianinha, certo? É filho de Itabaianinha, e aí há quase 25 anos, senhor Jairo, ele resolveu, né, tentar a vida em São Paulo. Mais de 30 anos ele resolveu tentar a vida em São Paulo. E aí
ele se desenvolveu lá, ele começou a mexer com questão de confecção, né, teve toda né, uma estrutura financeira, e aí ele resolveu voltar para a sua terra natal com a proposta de desenvolver uma nova atividade. Então, ele veio com essa proposta de melhorar a economia da terra dele. Olha que interessante, melhorar a economia da terra dele, incentivar com que as pessoas tivessem, né, uma fonte de renda, que tivesse uma profissão. Então, com tudo que ele adquiriu lá em São Paulo, ele atuava, né, no bairro Brás, que ainda atua até hoje, ele começou a pensar em investir em indústria de confecção aqui em Itabaianinha. Então, a ideia do empresário era que a produção desse novo empreendimento ajudasse a abastecer o mercado paulista. Então, ele surgia assim, a Agripom. Então, ele começou com a fábrica, certo? A fábrica, ele contratou várias pessoas que não sabiam costurar, e aí fez curso, né? Trouxe profissionais de São Paulo para atender os moradores aqui da cidade, fez parceria com várias instituições, né, de empreendedorismo, Sebrae, Senai, e aí começou a treinar as pessoas, né, a ensinar as pessoas a costurar. E aí deu início, né, a toda a produção têxtil aí, e aí tudo que era produzido aqui em Itabaianinha, a maior parte eles levavam para São Paulo, né, para comercializar lá. E aí muita gente aprendeu, né? Ele fazia modinha, a produção era voltada à confecção de vários artigos masculinos, que era chamada modinha, shorts, camisas, blusa de malha, e a ideia deu certo. Em pouco tempo, a economia da cidade era tão essencial, né? Não era mais somente agrícola. Ele deu um novo impulso aí na economia da cidade. Então, a economia da cidade era agrícola e tinha também as cerâmicas. E aí ele deu um impulso, um pontapé bastante interessante, que foi a geração de emprego muito bom para a nossa cidade, certo? E aí as pessoas passaram muito tempo trabalhando na Agripom. Depois, né, aconteceu que a Agripom fechou a fábrica. Com o fechamento da fábrica da Agripom, as pessoas sabiam costurar, né, sabiam fazer modinha, sabiam desenhar. O que foi que as pessoas fizeram? Começaram a produzir os seus produtos, né? Fizeram suas marcas. Olha que interessante, que legal. Montaram suas oficinas, também tudo com incentivo com o senhor Jairo. Né? O Jairo Carvalho, ele incentivou bastante que as pessoas dessem continuidade. E surgiu várias e várias e várias marcas. Itabaianinha aí é conhecida hoje, né, como um centro de moda. Ou esse ano, 2021, vai acontecer o 5º Moda Mix. Então, Itabaianinha é conhecida hoje como a capital da moda. Olha que interessante. Por quê? Mas foi tudo dessa história da Agripom, certo? Que as pessoas tiveram essa oportunidade e aí começaram, né, a ter, né, caminhos para melhorar a economia da sua família e a economia de outras famílias, porque cada oficina gera muito emprego. Então, quando gera emprego, gera renda. E renda circula o dinheiro na nossa cidade. E a população começa a ter uma qualidade de vida melhor. E assim, né, só vem coisa boa, certo? Então, aí partindo aqui, né, eu concluo essa parte da economia têxtil da nossa Itabaianinha, que foi muito importante, é muito importante, né, e eu acredito que só vai evoluir, podem ter a certeza. Aqui nós temos falando ainda da agricultura, da pecuária, aqui vocês verificam uma imagem da feirinha, né, dos produtos orgânicos, são produtos que não tenham, né, insumos, que não têm tantos venenos, né, bem mais saudável. E a pecuária, aí vocês observam o gado no pasto, o gado criado solto. Vocês sabem que a pecuária é dividida em pecuária intensiva e extensiva. Intensiva é aquela que o gado é criado preso no pasto. E a extensiva, o gado criado solto no pasto. O preso, ele vai ser criado com
né, acompanhamento de veterinário, com alimentação, para engordar mais rápido. O gado criado solto, ele vai ser criado comendo ali o capim, né, e aí para ele engordar, ele demora mais tempo, certo? Mas quem não tem pressa, tem muito dinheiro, cria o gado criado solto no pasto, né, muitas das vezes não é para vender assim com urgência, né, para vender no tempo certo. E aqui nós temos alguns produtos, né, que são cultivados na nossa cidade, como eu já falei na aula passada: mandioca, milho, feijão, coco seco, amendoim, banana, tangerina, limão, certo? E aqui na pecuária: bezerro, boi gordo, boi magro, carne bovina, garrote, leite de vaca, pescadinho cultivado de água doce que não foi colocado, os dados não são disponíveis, suíno para corte, vaca descartada, vaca leiteira comum, vaca leiteira de raça. Aqui falando sobre alguns produtos que são produzidos, né, que são explorados no nosso município, mas que, como eu já falei, tem outros produtos também que são produzidos na nossa cidade, mas que não está aqui. Esses que têm uma maior comercialização, certo? Então, tem uma maior produção. Por isso que eu coloquei aqui, esses dados são dados do IBGE, né? Uma fonte também, a partir aí da Indagro, que eles disponibilizam esses dados. E também Itabaianinha, ela é conhecida como a cidade dos anões, né? Vocês sabem que Itabaianinha também é conhecida como cidade dos anões. Então, quando você chega em qualquer outro lugar, em outro estado, mora onde? Itabaianinha. Ah, Itabaianinha é a cidade dos anões. Os anões também são muito importantes para a nossa cidade, certo? A maior parte dos anões, né, eles vêm de um povoado, que é o povoado Carretés. Mas na nossa cidade nós temos muitos anões também, certo? Que eles fazem parte aí da cultura, da história da nossa terra, certo? E nossa aula vai ficando por aqui, minha gente. Desenvolvam o projeto com maestria, com habilidade, com eficiência, se envolvam mesmo, certo? Um cheiro, depois eu quero ver todos os trabalhos que foi desenvolvido, eu quero acompanhar tudo na rede social, certo? No Instagram, no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp das escolas, para ver tudo que vocês desenvolveram. Lembre que podem me marcar lá, né, no Instagram, coloca lá Isana Mendes e me marca lá no Instagram, que eu vou estar olhando, né, e repostando tudo que vocês produzirem, certo? Dá um like aí na aula, um abraço, fique com Deus e tchau, tchau.